Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos a parte que começamos na semana passada falando sobre a lembrança da existência corporal a partir da pergunta 304. Certo, Tomé? Certo? Ou não? Nós já fizemos a 304? Ou não? Já. Isso. Não, o pessoal está afiado. Nós vamos começar a pergunta 306. A 304, nós começamos o assunto que fala sobre como o espírito, depois que perde o corpo físico, tem essa possibilidade de retomar as suas lembranças do pretérito. Na pergunta 305, Kardec quer saber se a lembrança do espírito em relação ao seu passado é imediata. Então, logo tem ocorrido a morte, o espírito já assume a lembrança completa daquilo que ele já viveu, do que ele já foi. E nós vimos na semana passada que isso é um fenômeno bastante comum, que é muito fácil e geralmente acontece com todos, este relembrar imediato, não é mesmo? Hã? É ou não? Quem acha que é, levanta a mão. Quem acha que não é, levanta a mão. Isso. Nós vimos que não é imediatamente que os espíritos assumem a lembrança do que foram. E nós voltamos lá na pergunta 163 do Livro dos Espíritos, quando fala do estado do espírito assim que desencarna. Quando ele desencarna, ele está num período que se chama de perturbação. Essa perturbação espírita significa uma confusão. Não é perturbação de dizer o cara é perturbado, é maluco, não bate bem, está com parafuso a menos. Não é essa perturbação, é uma confusão que se estabelece na mente, naqueles instantes iniciais em que o desencarne caracteriza para o espírito como uma novidade. Nós não devemos nos esquecer que, tendo vivido um tempo razoável sobre a Terra, nossa mente passou a funcionar segundo certos padrões que nós adotamos, que nós aceitamos e incorporamos ao nosso modo de ser como se estes padrões fossem os únicos e verdadeiros para todo o nosso processo evolutivo. E isso é tão interessante que às vezes, durante o nosso repouso, durante o nosso sono, nós estamos no mundo espiritual e começamos a ter certos sonhos que são incongruentes. E você, durante o sonho, fala assim, não, mas não é possível que eu estava andando e agora estou voando. Ou você vê alguma coisa perigosa e você entra no fogo. Não, eu não posso entrar aqui porque eu vou me queimar. Nesse momento, o que está acontecendo? A sua mente, funcionando com a ideia de que você está num corpo, ela ativa o alarme como ela faria se você estivesse sóbrio, encarnado, em vigília, desperto. Aí é perigoso. Então não é lógico que você esteja andando e logo depois saia voando, ou que você mergulhe e fique nadando embaixo do mar, do rio, sem sentir falta de ar. Quando nós passamos por essas experiências oníricas, isto é assim, porque nós não programamos o nosso ser espiritual para estarmos do lado de lá com a consciência de que nós não estamos com corpo físico. Nós estamos tão entranhados na ideia de que nós somos o corpo, que ainda quando estamos sonhando sem o corpo, nós reagimos como se corpo estivéssemos usando do lado de lá. Então, é uma coisa interessante.
o entendimento dessas realidades. Não é possível, de imediato, que nós consigamos reter todas essas lembranças. Por quê? Porque quanto maior for o tempo que nós vivemos na Terra, e que nós, como seres, homens e mulheres carnais, mantenhamos o nosso pensamento, a nossa mente vinculada a estas rotinas carnais, ao deixarmos a carne física, não conseguiremos de imediato nos despir da carne, mentalmente. Se vocês voltam na pergunta 164, vocês verão que para os seres que conseguiram, aumenta a temperatura do ar, por favor. Aos seres que conseguiram, durante a vida física, desmaterializarem-se, não é perder a matéria física, mas é usar a mente num outro patamar, não estando presos a todas estas coisas que são provocadoras, sedutoras, interessantes e que nos mantêm enraizados no mundo. Estes espíritos que, na linguagem dos espíritos superiores, se purificam quando ocorre a transição desta vida para a outra, ele já está acostumado a não estar preso. É como se ele tivesse se enchido de um gás mais leve do que o ar e estivesse preso à terra por um fio. E a morte fosse apenas o corte deste fio. Imediatamente livre, o balão vai subir até encontrar a dimensão onde o equilíbrio da pressão externa com a pressão interna estabeleça para ele o seu nível. Mas os que não vivem desta forma, os que pegam todas as coisas, os que se preocupam com todos os bens, com todas as relações, com todos os aspectos materiais da vida, como se isso fosse o essencial, quando o corpo morre, sofrem muito, porque não conseguem se livrar deste peso, não prepararam isso antes. E enquanto a mente estiver presa aos processos da vida material, ela não funcionará adequadamente para estar em sintonia com o padrão necessário a relembrar as coisas de outras vidas. É como se você estivesse afogado por uma grande montanha de entulho. Você precisa primeiro livrar-se do entulho para descobrir onde você está, o que aconteceu com você. E infelizmente, na sociedade em que nós vivemos, nas religiões em geral, nós não somos ensinados a nos livrar do entulho. Nós somos estimulados a juntar este entulho, a valorizá-lo, ao invés de mandá-lo para longe. Vejam só o que ele diz. Quando você fixa a sua atenção, o que é fixar a atenção? O que funciona na atenção? Levanta a mão aí, para a gente ouvir e os nossos internautas também. Estado de alerta. O estado de alerta, o que é isto? Está focado naquela situação. E o que é que está focado? Consciência. O que é que está focado? É isso mesmo, vocês estão no caminho certo. O que é que está focado? A atenção exige um padrão de ação do quê? Do pensamento, da mente. Quando nós usamos a mente, focando-a sobre determinado assunto, no plano espiritual, é isso que nós vamos começar a descobrir. Nós vemos em muitos livros relatos de espíritos que ainda estão vivendo
nas épocas lá de trás, nem sabem que já se passaram 150, 180 anos da sua desencarnação. Nós vimos no livro Os Mensageiros, se não me engano, o mentor recebendo solicitações daqueles que, eu já fiz a minha solicitação ao Visconde de Cairu, para que ele me proteja na disputa pela herança, porque meu primo quer acabar tomando tudo de mim. Ele está vivendo quando ele era encarnado lá no tempo do Império Brasileiro. 1828, 1830, quando o Visconde de Cairu era o responsável pelas concessões na justiça. Mas ele está falando isso 130, 140, 150 anos depois, quando o André Luiz está contando no livro. Mas isto é assim, não é porque ele desencarnou, começou a se lembrar do seu passado e voltou lá atrás pela lembrança. Não. Ele está naquele passado, mentalmente falando. Ele não se deu conta que passaram-se 15 décadas da sua última encarnação. Tal é a atenção dele voltada apenas para a lembrança da sua demanda judicial. Agora, quando o espírito, como diz a resposta, começa a se dar conta de que alguma coisa diferente aconteceu com ele, de que agora ele está numa outra dimensão, quando ele acerena e ele consegue se libertar de todo aquele entulho que vai surgir, por exemplo, em minha família, é o primeiro entulho, o entulho afetivo. Não entulho no sentido negativo, de ser ruim, mas um entulho que quer dizer o quê? Algo que você não tem como resolver mais. Se você desencarnou, sua família está agora sob a proteção de quem sempre esteve, a proteção divina. E se você fizer com que a sua mente se volte muito para isto, você continuará vivendo essas expressões de angústia, de dor, que fazem inclusive de encarnados que perderam entes queridos, seres infelizes, sem conseguirem mudar nada. Ai, morreu o fulano, morreu a minha filha, morreu o meu marido, morreu minha esposa. Sim, eles não podiam ter feito isso. Ai meu Deus, por que me deixou sozinho? Sabe aquele dramalhão? Então você pergunta, com esse drama todo que você está fazendo, você vai ressuscitá-lo? Então por que fazer isto? Ame, sinta saudade, sinta falta, sem o drama, sem a novela. Seja adulto e entenda que a melhor forma de você demonstrar afeto por aqueles que partiram é tendo boas lembranças, é enviando para eles bons pensamentos e bons sentimentos, é focando a sua mente em uma coisa positiva, para que aquela pessoa que continua a viver receba de você em forma de gratidão, em forma de alegria, em forma de boa lembrança, as boas coisas que ela deixou para você. É a mente que vai reconduzir o equilíbrio para quem perdeu e para quem se foi. Porque do lado de lá, quando a pessoa está sendo bombardeada por todos esses tipos de vibrações conflitantes de quem ficou, aquilo também é uma tragédia para ela. E o mais interessante é que a gente se esquece que quem está nesta hora mais frágil, mais vulnerável é quem partiu, não quem ficou. Quem saiu do lugar onde já sabia como as coisas funcionavam, quem deixou na terra o ambiente onde ele já estava vivendo, já estava acostumado a viver, e foi para uma coisa nova, é quem foi embora.
Quem está vivendo a novidade e que está meio perdidão, é exatamente quem partiu, não quem ficou. Então é uma postura ególatra e infantil de quem ficou, pesar ainda sobre quem foi, com todas as emissões ditas amorosas e insatisfeitas de um sentimento de egoísmo, que dá a desculpa de ser de amor. Mas é um amor que não cresceu, é um amor que quer ser dono, é um amor que não quer ajudar, é um amor que não quer dar força. Quando estes seres, quando nós, ao passarmos por esse processo, já temos noções, já temos vivido antes de passar por isso, conceitos espirituais, abrir os olhos do lado de lá, é apenas estar no lugar para onde você se preparou para ir. Como conta, já falei aqui, o irmão Jacó no livro Voltei. Eu já havia lido da obra de André Luiz, diz o irmão Jacó, o livro que fala como é o processo da desencarnação, Obreiros da Vida Eterna, a desencarnação do encarnado que se chamava Dimas. Eu já entendi como é que André Luiz descreve o desligamento do perispírito em relação ao corpo. Então, quando começou a acontecer comigo, eu sabia que eu estava em processo de desencarnação. Você observa, portanto, que a mente já estava treinada. Agora, no livro Os Mensageiros, nós vamos encontrar referências feitas por André Luiz, que vai juntamente com Aniceto, Ismalha, Alfredo, em oração aos galpões que tomam quilômetros do ambiente onde se situa aquele posto de socorro, onde estão espíritos na condição de cadáveres, como se fossem múmias, que são espíritos que tiveram a mente, quando estavam encarnados, programada para a ideia de que quando o corpo morre, o espírito dorme, ou quando o corpo morre, não existe mais nada. Esta foi a ordem da sua mente. Quando o corpo feneceu, ele já estava programado, e ele produziu por ele mesmo a ideia de que ele se torna um casulo, uma múmia. Ele ordena que o seu espírito durma até o dia do juízo, e eles ficam dormindo. E se você imaginar que aquilo que André Luiz conta, neste livro Os Mensageiros, aconteceu, Ana Paula, vê para mim a data em que o Mensageiros foi lançado. 1930 ou 40, alguma coisa. Aconteceu em uma época em que não havia a explosão de evangélicos que hoje existe, cada vez mais acreditando nessa questão de dormir depois da morte. Naquela época, neste posto de socorro, ele relata que estes pavilhões, eles tinham quilômetros. E havia ali uma quantidade enorme de espíritos adormecidos. Foi a primeira edição de 1944. Você imaginar que vai fazer 70 anos, o ano que vem, você pode imaginar quantos evangélicos existiam em 1944 no Brasil? E é isto, em 1944, quando eles, estando acreditando que depois da morte vinha o sono eterno, você encontrou aí no posto de socorro, Ana Paula, o lugar onde eles vão fazer a oração? Põe lá para mim. É de imaginar agora, 70 anos depois,
quando o volume de espíritos se está desencarnando em maior quantidade, e obviamente com estas ideias de que morreu, vai para a hospedaria onde você vai dormir, para o dormitório do mundo invisível, quanto mais trabalho eles não estão tendo. Porque ninguém, ou boa parte dessas religiões, não está falando aos seus adeptos de que a vida continua, que do lado de lá ele vai ser a mesma coisa que ele era aqui, que é a sua mente que vai fazer com que ele se renove ou não. Eu quero os que dormem na descrição. Do estado e da... Já não passou não, Ana Paula? Vai para cima. Página 74, veja se é lá. Veja só o que ele diz. Página 74, capítulo 22 do livro Os Mensageiros. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor rumo a vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes iam diminuindo progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais caminhavam sem surpresa. A serenidade deles me tranquilizava o íntimo, embora o espanto que eu não podia conter. Mais alguns passos atingimos pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Pavilhões de 3 quilômetros, somente nessa instituição. Lá dentro, contudo, as sombras se faziam ainda mais densas. Consegui distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, ao meu ver, de espaçosas enfermarias com o teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, permitindo que o ar passasse livremente. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único que falava. Contudo, ele se fizera muito discreto agora nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver entrado em um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito para os mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe, o Alfredo, ao chefe do posto, pequenina máquina, e que Alfredo nos explicou do que se tratava. Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões, a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, atualmente, quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiram-se em ordem para as zonas de serviço. Depois de pequena pausa, ele disse: vamos começar o trabalho. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. E então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao resto do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras fechadas, parecendo tranquilos. Em quase todos estampava-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Vocês estão vendo em casa, o projeto Imagem, estes leitos a que o espírito André Luiz se refere no livro Os Mensageiros. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós, Alfredo falou a Aniceto: infelizmente, nós não podemos atender a todos.
E Aniceto, comovido, perguntou: mas por quê? Alfredo então lhe diz: estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. Em vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de um próximo despertar, a fim de submetê-los a tratamento intensivo. E os outros? Os outros recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Os 1.500 e lá vai fumaça eram alimentados pelos 80 trabalhadores uma vez por dia, com medicação e alimento sólido, mais denso. Sólido para eles, né? O mais denso, porque eram espíritos ainda que estavam mentalmente fixados na densidade da matéria. Profundamente tocado pelo que eu via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar o seu estado físico. Identifiquei o calor orgânico, tinha calor, a pulsação regular, os movimentos respiratórios, embora observasse a extrema rigidez dos membros, como se eles estivessem mergulhados em uma imobilidade cataléptica. Estavam duros como defuntos. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado. Dirigindo-se a Aniceto, com a máxima discrição, perguntei: explicai-me, por Deus, o que vemos aqui? Estamos, por acaso, na moradia da morte depois da morte? O instrutor sorriu, complacente, e em voz quase inaudível explicou: sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador, ao redor de si mesmo. E principalmente aqueles que acreditavam convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo ou o sono eterno. A crença na vida superior é uma atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada que não trabalha. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Aqueles que, nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação do espírito e podem penetrar as esferas fora da terra em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e ao juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante, estejam às vezes filiadas a cultos religiosos exteriores, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões da vida, nas câmaras da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-lo como fetos da espiritualidade. Seriam, na verdade, ao meu ver, infelizes, ou melhor, seriam felizes se eles estivessem nessa condição de fetos. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa à vontade divina. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Mente. Criaram isso para eles próprios. Eles negam, eles dizem que nada existe. E quando eles são colocados pelo destino nesta continuidade, a mente está viciada pela negação que eles aceitaram ou que eles fizeram.
permanecem paralíticos, permanecem sem movimento, porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos que contraíram. Eis porque eu os considero sofredores. Primeiramente, demoram-se no sono em que acreditaram, mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade, à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que nós acabamos de ver há pouco. Esta é a condição mental. Então vocês imaginam hoje, quando em 1944, em uma única instituição desta realidade do plano espiritual inferior, havia um pavilhão de 3 quilômetros, onde 2.000, quase 2.000 espíritos estavam ali estagiando. Você imagina quando a quantidade de pessoas que acreditam no nada ou no sono eterno tenha se multiplicado como se multiplicou? O que será dessas pessoas? Será aquilo que a mente deles estiver fazendo. Por isso que não é possível logo de imediato recordar o que você foi na outra vida, porque você ainda não sabe nem o que você é nesta. Você não está preparado sequer para ter a ideia de que quando o seu corpo morrer, você não é o defunto. Você não é aquele corpo que vai para baixo da terra. Porque muitos vão com o corpo para baixo da terra. Os espetáculos dos cemitérios, no plano espiritual, são dantescos. Porque de verdade há muitos espíritos morando nas necrópolis, deitando-se no seu caixão e ali permanecendo enquanto o corpo apodrece. E às vezes dali só sendo expulsos pelo horror de verem seu corpo daquele estado. A mudança da mente, quando nós deixamos o corpo físico, é que vai produzir em nós a atmosfera renovada, do lado de lá, onde as realidades obedecem ao pensamento. Você enxergará apenas aquilo que o seu pensamento estiver marcando para você. Então, quando dissemos que o amor da família é o primeiro entrave, vamos usar essa expressão ao invés de entulho, mas o primeiro entrave é você aprender a livrar-se disso antes. Observe sua família, como seus amigos, como seus irmãos que estão recebendo alguma coisa de bom de você, mas que não são sua propriedade. Se algum deles tiver que ir embora, seja apoio. Se você tiver que ir embora, deixe-os em paz. Entregues a Deus como o Criador de tudo. Ore de onde você estiver por eles. Prepare o lugar adequado para que quando eles chegarem, eles te encontrem. Mas se nós estivermos agoniados, pensando apenas nos nossos, nós estaremos nos prendendo e a nossa mente vai nos levar, vai nos arrastar para as dimensões físicas onde eles vivem. E qual será o resultado disto? Perturbação no ambiente da família. Espíritos que muito amam e que não aprendem a se libertar deste apego, mantendo-se no ambiente da casa, produzem desajustes em todos os seus habitantes, com a desculpa de muito amarem. Fazem que crianças adoeçam, porque a mãe vai debruçar-se sobre o filhinho que está na cama ou que está no berço. Meu amor, você, mamãe está aqui, mamãe está aqui. Só que a mamãe está aqui é um espírito desajustado, mal formado inclusive, porque não tem uma aparência harmoniosa, já que está desajustada pela situação da morte, da doença hospitalar e de outras coisas. E o que a criança vai receber desse espírito é uma vibração densa, que vai assustá-la e que vai contaminar as suas forças com sintomas de enfermidades. E então as crianças, algumas mais sensíveis, começam a desenvolver patologias muito semelhantes à daquela que
que levou a pessoa para o outro lado. E qual é a solução? Geralmente nas reuniões mediúnicas, quando isto se torna possível, esta pessoa, seja ela mãe ou seja pai, trazida ao contato da mediunidade, é informada que se ela ama mesmo o seu filho, é ela que está produzindo a doença que ele está tendo, o desajuste, o desequilíbrio. A melhor forma de ela demonstrar amor, ela é aceitar e ir preparar-se primeiro, cuidar-se primeiro, para depois voltar, quando estiver em harmonia. Mas enquanto a mente não é corrigida, o espírito vai permanecer ali. Então, o fundamental deste momento de transição, para que nós nos coloquemos do lado de lá, menos perdidos, é nós trazermos a mente, já antes, o mais purificada possível. Liberte-se das suas relações materiais. Comece a vencer suas ansiedades. Não que você não tenha que ter bens, que lutar para abastecer a sua família, que vestir. Não, mas não dê a isto valores que não são os adequados para a periodicidade que eles realmente precisam ter. Todas estas coisas são periódicas, são transitórias. Trate delas assim. Não se incorpore, ou não deixe que estas coisas se incorporem a você como parte essencial do seu ser. Seus bens não são parte de você. Seus afetos não são parte da sua personalidade, nem da essência divina que você representa. São departamentos da sua vida. Não são você. São áreas da sua convivência. Não são você. São objetos, ferramentas que ajudarão você a desempenhar sua missão, mas elas não são você. Quando você trabalha a vida dessa forma, sua mente não está presa. E na hora de você precisar voltar, a sua mala está quase vazia. Você não tem coisas para carregar. O seu balão pode subir, você não está recheando de chumbo. A hora em que cortarem a corda, pronto, você parte. Nada te prende. E é disso que depende a gente poder relembrar com mais clareza aquilo que nós já vivemos. Agora vamos para a pergunta 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos da sua vida, alcança o conjunto destes acontecimentos de um golpe de vista retrospectivo. Quando o espírito se lembra, não é? Ele se lembra de tudo, todos os detalhes, todos os pormenores. Ele alcança este conjunto com um golpe de vista jogado para o passado? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos. O que vocês acham? Hein, Terezinha? Espera um pouquinho só. Fala. Depende. Como aqui na anterior está colocado que à medida que fixa nisso a atenção, ele se lembra, também eu entendo que a lembrança desses acontecimentos se daria nessa dimensão da lembrança dele, do que foi importante para ele. Então, sim, aí ele se lembraria, né? Na medida em que ele está recuperando a capacidade de voltar ao passado, ele também poderia focar, se quisesse, detalhes que, se ele não tiver nenhum interesse, ele poderá deixar isso sem recordar. É isso que você está querendo dizer? Alguém mais tem alguma opinião a respeito? Pode levantar a mão. O Tomé levantou a mão ali. Dá o microfone para ele. Alice. Vai, Tomé, o que você acha? Olha, eu acho o seguinte, que o espírito, assim, já que ele está na erraticidade, ele recorda
como nós recordamos a nossa vida passada, os fatos que aconteceram. Mas à medida que ele é mais evoluído, ele recorda com mais detalhes, com mais minúcias, com mais detalhes, todos os acontecimentos que aconteceram com a vida dele. Principalmente aqueles acontecimentos que levaram ele a melhorar. Sim. Você acha então que dependendo da evolução, isso vai acontecer? Não é só... Então o espírito atrasado, o espírito que está não tão elevado, não pode se lembrar? Não, ele pode se lembrar, mas não com todos os... Onde que você fundamenta essa sua opinião de que é a elevação que dá a capacidade de você lembrar de minúcias? Porque quanto mais puro ele for, né, mais purificado, ele tem mais possibilidade desses detalhes. Você não acha que os detalhes todos estão arquivados em todos nós? Estão arquivados. E se eles estão arquivados em todos nós, eles fazem parte do nosso patrimônio, e que eventualmente, por sermos espíritos atrasados, será muito importante que nós lembremos com detalhes das coisas erradas que já fizemos? Isso acontece. Então, naturalmente, que quanto mais atrasado a gente for, melhor lembrar dos detalhes. Não é? É ou não é? Porque se a gente atrasado não lembrar dos detalhes, vai achar que já está querendo lá ficar perto de Jesus. Como é o caso do Anésio Fraga, que eu contei aqui na segunda-feira passada. Que era todo branco, de tão puro que era. E ele aspirava estar ao lado de Jesus, na corte dos espíritos eleitos, de tão purificado que ele era. Só que quando ele foi passar pela porteira lá, né? Aí o fiscal disse, pera um pouquinho, Fraga, vem cá um pouquinho, vamos ver como que você está. Sim, peraí, Tomás, deixa ela chegar com o microfone. Então, nesse caso, ele não estava se lembrando dos detalhes, ele foi levado a se lembrar. Será? Hã? Será que ele não... Será que... Não, depois que ele foi cutucado para se lembrar, ele interpretava a favor dele os detalhes, não é? Não é bem assim que ele, eu não lembrava disso. Humberto de Campos conta essa história, não é? E em momento algum, o Anésio Fraga fala assim, nossa, que bom que você me lembrou, meu Deus, desculpa, já não está mais aqui quem falou, deixa eu pegar o caminho de volta para a terra. Não, ele interpretava o que ele havia feito por um conceito que ele se auto-enaltecia. Mas ele sabia o que ele tinha feito. Então, nós queremos lembrar o seguinte, a questão de nós termos acesso aos detalhes, não é uma questão necessariamente evolutiva. É claro que quanto mais evoluídos nós somos, mais nós temos condições de abarcar um período de tempo maior. Mas, mesmo nos espíritos não evoluídos, se ele se lembrar da vida anterior dele, provavelmente ele vai se lembrar dos detalhes que o mantiveram na condição inferior, pelas coisas erradas que eles fizeram. Pode ser que ele não lembre de 10 encarnações, que ele só lembre da última, porque ele não tem acesso a outras piores. Então, para que ele não se autodestrua, que nem aquela mensagem que o carinha lia nos filmes, né? Essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos, pá, explodia. Para que o espírito não faça isso com ele mesmo, de tanta vergonha, as entidades superiores permitem que esses espíritos não tão elevados não se recordem de muita coisa. No próprio livro Nosso Lar, nós vemos a dona Laura, juntamente com seu marido, o senhor Ricardo, fazendo uma ginástica, um exercício de voltar ao passado. Primeiro lendo todos os seus arquivos. E depois submetendo, por 2 anos, eles ficaram estudando como que ele é uma história. Essa é a sua história. Você não lembra muito, mas você lê, nossa, mas esse cara era um capeta, esse cara era um desgraçado, olha só o que ele fez, mas é você sabe que é você.
Só que você está lendo racionalmente. Aí, depois de 2 anos, eles são submetidos a uma cirurgia magnética no ambiente adequado, e lá os espíritos abrem essas barreiras e fazem com que eles tomem posse da emoção daquelas encarnações anteriores que eles puderam viver. Então, até aquele momento, eles só tinham o entendimento racional como alguém que lê uma história. Mas depois, eles têm aquelas comportas abertas e do seu eu brotam todo o conjunto, todas as emoções que estavam abafadas pelas 3 ou 4 últimas encarnações. Mas eles não podiam ir mais longe, porque eles ainda não tinham preparo para aguentar o que iam ver lá para trás. Ou seja, eles tinham então acesso a todos os detalhes, e não eram espíritos evoluídos. Precisavam reencarnar, como vieram para a Terra, tanto o senhor Ricardo quanto a dona Laura. Então, aquilo que você está dizendo é algo que se aplica realmente no potencial de abarcar este conjunto de experiências que nós temos, mas não é uma exclusividade dos espíritos evoluídos. Até para que a gente se torne um espírito evoluído, será bom a gente lembrar dos detalhes da nossa involução, não é? Onde que está o chiclete debaixo da cadeira? Ai, Jesus, Dona Maria Ribeiro, Dr. Bezerra, agora eu já sei que eu posso subir para o outro lado, em um lugar muito melhor, porque eu fui lá no Bezerra, eu pratiquei tudo aquilo que lá estava escrito, tudo aquilo que o Evangelho falava. Ah, tá bom, meu filho, mas você lembra quantos chicletes você botou debaixo da cadeira? Então, quando apagava a luz na hora de fazer a prece, cantar o quero servir, você vai cantar mascando chiclete, não combina, né? E ó, nós contabilizamos aqui, ó, quer saber quantos? Que você obrigou que pessoas que não têm nada a ver com o que você fez fossem limpar a sua baba, o seu chiclete depois, quando fossem lavar as cadeiras? Você acha que isso é algo que possa compatibilizar-se com o plano espiritual superior? Já pensou lá, você estando lá em um nível superior, mascando chiclete, quando apagar a luz na hora da prece, da bênção, você esconder debaixo da nuvem, atrás da asa do outro anjo, aí o anjo vai sair cheio de chiclete pendurado nas penas. Quem fez isso comigo? Meu Deus do céu! Na hora que o anjo vai cantar, glória a Deus, você põe um chifrinho nele assim, que nem o povo faz na hora de tirar fotografia, né? Legal. Não dá para ser promovido se você não lembrar dessas tolices que você fez e corrigi-las. Então, muitas vezes, nós precisamos sim lembrar dessa questão. Os mais atrasados, ainda mais. Por quê? Porque para eles, aquilo que eles pensam que não é delito, perante a lei do universo, pode ser. Tá? Quem mais? Quem mais levantou a mão aí? A Cícera? Não precisa mais? Tá. Para aí, fala o microfone para ela lá. Vai lá. Na minha opinião, a pessoa não pode lembrar tudo, dependendo que nem ele diz, do grau de evolução. Eu ia citar o exemplo que você deu da Dona Laura. Ela só foi 300 anos, né? Isso. Porque era coisa muito, muito grave e faria mal para ela. Tá. E ainda assim ela teve que estudar 2 anos os arquivos que diziam respeito a ela mesma. Ler. Na hora vaga. Né? Nas horas vagas, não era, deixa de fazer o que você está fazendo, Dona Laura, e vem aqui que você vai estudar o que você foi na outra vida. Não, você quer saber, você está precisando voltar, então você trabalha normalmente na hora vaga, que você ia descansar, que você ia assistir a novela, que você ia, né? Você vai parar de fazer isso e vai estudar. E então ela fez, e ela pôde depois voltar e entender por que certas coisas estavam ocorrendo entre ela e o Ricardo.
e o grupo familiar. Então, nós vamos ter esta noção de que o espírito, quando desencarna, nós vamos ver a resposta agora da pergunta 306. Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito. Mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Vamos voltar no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Lá existe um senhor que está vivendo na época da Guerra do Paraguai. Ele só está vendo a mulher que ele amou e em cuja disputa ele morreu. A chamada Lola Ibahuri. Essa Lola agora está reencarnada e foi neta dele. Ele está vivendo na casa que é da sua neta, mas na personalidade do soldado que morreu na Guerra do Paraguai, sonhando encontrar a mulher amada, que é a tal da Lola Ibahuri, que ele nem se deu conta que é a própria neta. E ele se lembra desses detalhes, por quê? Porque isso fez parte daquilo que acabou com a sua existência. Ele entrou num conflito, entrou num duelo com um outro pretendente e ele perdeu a vida. Há uma tragédia amorosa envolvendo um triângulo e a Lola em um dos vértices. E é isso que está mantendo este homem naquela casa, esperando a proteção do Conde D, o genro de Dom Pedro II, marido de Princesa Isabel, que foi representando o imperador na Guerra do Paraguai. Essa é a imagem que você está vendo do projeto Imagem desta obra. E fica todo mundo aqui no salão olhando para o Andrezinho, falando, ai meu Deus, aqui eu não vejo nada. Eu não venho mais nesse estudo, vou ficar em casa. Quem sabe mais para frente a gente põe na tela aqui, né? Então, o que eles estão respondendo é o seguinte: ele poderia se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, ou melhor, ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito. É o caso desse senhor. Se lembra das minúcias, Tomé. E ele é um espírito perturbado. Ele não é um espírito elevado. Mas ele se lembra por quê? Porque aquilo está plasmado na sua mente. Ele está criando aqueles quadros constantemente. Agora, os espíritos dizem a Kardec: você compreende que existem circunstâncias da sua vida às quais o espírito não liga nenhuma importância e que nem mesmo ele procura recordar. Nenhum de vocês vai querer saber qual era a marca de leite que você, quando bebê, tomava, que a sua mãe te dava quando você era criança. Não é? A Verônica sabe do leite, porque ela até hoje toma esse leite. Né? Mas imagina você no plano espiritual: ai Senhor, por favor, Jesus, me ajude, que eu preciso lembrar uma marca do leite que mamãe me dava quando eu era bebê. Não é? Até Jesus vai falar: ô, pô, vai me mamolar por causa do leite? Desmama, minha filha. Desapega. Ou seja, o próprio espírito não vai estar muito preocupado com isto. Então, quando você não está preocupado com este foco, você não precisa ficar com isso, não é, gravado. São coisas que nós já temos na própria, na nossa própria rotina da internet, do computador, do mundo dos dados. Essa coisa, não é? A memória que você acessa sempre, seu computador é sempre rápido. Ele deixa marcado no seu cache aquela memória rápida. Se você visita sempre as mesmas páginas, pode notar que elas carregam depressa. Porque o computador sabe que você constantemente está precisando delas, então ele já deixa tudo organizadinho. Mas se você entrou uma vez na vida
e nunca mais entrou, e de repente passa um ano, vai entrar de novo, aquela coisa lerda, ele tem que procurar tudo de novo, porque jogou fora, você não deu valor para aquilo, aquilo ficou esquecido, aquilo se apagou, até para não ocupar espaço, para deixar a memória livre, para você poder agilizar o funcionamento do seu hardware, né? Agora, Kardec, com essa resposta, ele faz uma outra pergunta sobre ela. Se o espírito quisesse, ele poderia se lembrar? Hein, Mateus? Mateus, é você mesmo. Poderia se lembrar, Mateus? Eu não sei. Não sabe? Tudo bem. Ô Rui, poderia se lembrar se o espírito quisesse? Há evidências que sim, ele pode lembrar todos os detalhes, mesmo de vidas anteriores. Mas como nós, na nossa vida, já tornamos a nossa memória seletiva, ela se repete lá. O que era muito importante, esses exemplos que você deu, e eu acho que suscita dúvida, porque assim, por que uma pessoa fica 300 anos vivendo o mesmo pensamento? Mas não é, ele poderia viver todos, é que ele foi induzido a... Aquela emoção foi tão intensa. Muito né? forte. Nos casos que você citou anteriormente, quem se suicida, né? Sim. É tão intenso que ele vive aquela cena por mais tempo, sofre mais com a cena, né? Isso acontece com a gente, encarnado. Nós estaremos revivendo separações, frustrações amorosas, perdas afetivas, insucessos profissionais, anos. Você já venceu, você já se casou de novo, você já tem um novo filho, você já mudou de emprego, mas aquela lembrança de quando você foi demitido, aquele negócio quando você foi traído, quando você foi trocado ou trocada, aquele negócio fumega. Por quê? Porque a gente está focado nisto. Daí quando Jesus fala da importância do perdão verdadeiro, o perdão que é esquecimento, ele está exatamente dando-nos uma terapêutica, um tratamento para a mente. Enquanto nós não esquecermos, a nossa mente tem registrado na sua memória, no seu cache, aquilo. E você vai acessar aquilo. E então na hora que... Vamos fazer de conta que chegou a sua vez de empacotar. Você desencarnou, seu corpo morreu. A sua memória cache vai dizer, onde será que está aquela lambisgoia que me largou? Quero ver onde é que ela está. Você vai atrás de se sintonizar onde está a sua ex-mulher. E quando vai perceber que ela está muito feliz sem você, aí você vai ainda ficar mais louco da vida. E aí você vai se tornar um obsessor dela. Vai querer destruir a felicidade que ela construiu com outra pessoa. Porque a sua memória estará vinculada àquela situação e você não esqueceu. Quando Jesus fala, esqueça o mal, Ele está liberando você, está te dando a forma pela qual você se liberta desta opressão que aquele sofrimento te fez sentir. E você recorre sempre a isso, quando você se coloca na condição de vítima. Não, eu fiquei assim, a vida desandou porque meu patrão me mandou embora, salafrário, bandido, sem vergonha. E se aquilo está fumegando em você, quando o seu espírito desencarnar, você vai atrás de se vingar dele. Porque você vai acreditar a este homem todo o mal que decorreu às vezes da sua incúria, da sua preguiça, da sua covardia de procurar um novo emprego. Ele vai ser culpado na sua mente por tudo que você sofreu. E você vai sofrer mais porque vai tentar viver aquilo inúmeras vezes. É terrível isto. Quando Jesus recomenda que a gente perdoe, esquecendo o mal, isto é remédio para você, não é para quem te fez o mal. Porque a sua mente, a partir desse momento, te deixa livre. Te deixa livre. Podem prestar atenção. Todas as vezes que nós vamos em algum local e nós queremos saber se tal pessoa vai estar lá, porque se ela estiver, você não vai.
Isto demonstra que você carrega em você uma nódoa. E você pode dizer para todo mundo, jurar de pé junto, que você perdoou. Você não esqueceu. E se você encontrar sem querer com a pessoa, você fica assim, duro, gelado. O que eu faço? Dou um soco na cara ou finjo que não vi? Aí sua, fica frio, cai a pressão. Isso por causa do seu perdão. Imagina se não tivesse perdoado então. Se perdoando você ficou desse jeito, imagina então se você tivesse com ódio. Aí acendia um estopim, você já saía voando que nem um rojão, já rompia o teto e explodia lá em cima para fugir da situação. Só de raiva. Ou tinha um infarto na frente. Então, essa coisa que Jesus fala, esqueça o mal, é remédio para nós. Porque a nossa mente vai refletir o mal que a gente não esqueceu. Bastando a gente desencarnar. Ou nem precisando desencarnar. O seu corpo vai dormir, você vai sonhar com a pessoa. Você sai do corpo e vai procurar por ela. E vai ter noites de briga, de conflito, de soco. Eu sei que todo mundo aqui já teve sonho desse tipo, de briga. De briga com alguém. Vocês que estão em casa não escapam também não, todos vocês também. Todos nós temos muitos desafetos, e quando o nosso espírito deixa o corpo físico, muitas vezes nós estamos diante deles. Se nós não perdoamos, nós carregamos a faca escondida, sabe? Aquele negócio. Sabe por que as pessoas na Idade Média, elas desenvolveram aquele tipo de cumprimento, os homens se cumprimentam assim, né? Pegam o braço assim, sabe por quê? É que eles são muito macho. Não é porque são muito macho. Ô Gaspar, faz aí, bota aqui. Ô Valdiner. Vamos lá. Muito bem, Valdiner. Isso aí. Os homens se cumprimentavam assim, né? Pegavam-se nas mãos, assim, desse jeito. Olha lá, pra vocês verem aqui. Vira aí, Valdiner. Aí, ó. Aí, olha lá. Eu estou vendo se ele não está escondendo o livro dos Espíritos aqui debaixo da manga dele, para ele levar embora. Essa forma de cumprimento não era porque eles eram muito macho, muito amigo, faziam parte de uma sociedade secreta. É porque naquela época eles costumavam usar punhais escondidos aqui, no meio da roupa. Então, se eles realmente estivessem limpos, você podia, ao pegar, perceber que não tinha nada. Mas se ao segurar ali, já percebia que tinha um negócio meio estranho, falei, esse cara aí, tem que tomar cuidado com ele. Se eu virar as costas, ele tira o punhal e me dá uma facada. Era uma forma de se autodefender, de se estar armado constantemente. Então, estes procedimentos, eles representam em nós estas coisas armadas que nós carregamos. E aí a gente vai para o lado de lá, pelo sono ou pela morte, carregando as nossas adagas escondidas. Nunca vamos ser daqueles que confiam. Nunca vamos ter confiança em ninguém e vamos estar sempre desconfiados. Por isso, quando a gente, do lado de lá, a gente encontra com o adversário, já pensou você que teve seu marido roubado por uma lambisgoia dessas qualquer? E aí sonha com ela? Não com o marido, mas com ela. Ou o marido que foi trocado por um outro. Raros vão dizer assim, brigadão, meu amigo. Foi tão bom você fez isso comigo, me deu uma liberdade que há muito tempo eu não tinha. Não, né? O cara vai ficar querendo se vingar. Carregamos em nós então estes impulsos, meio animais ainda, meio irracionais, dos quais é bom a gente se livrar, para que a nossa identificação do lado de lá, quando o corpo perecer ou quando nós estivermos durante o sono lá, sejam realmente identificações positivas. Eu não tenho medo de encontrar com ninguém, posso ir em todo lugar, porque eu não me lembro do mal que me fizeram.
Vou cumprimentar uma pessoa que falou mal de mim, porque eu não lembro mais se ela falou ou não. Porque isso não é um problema meu. O problema é de quem fez o mal. Ela vai ter que se enfrentar. Você traiu seu marido? Você traiu sua esposa? Você foi pedra de tropeço na vida afetiva, na vida material de alguém? Você tomou do seu cliente mais do que devia? Você não correspondeu profissionalmente àquilo que a pessoa confiou em você? Se ela foi sua vítima, não importa quanto tempo passe, você terá que se enfrentar. Mas se você, como vítima, esqueceu o mal, não estamos nos referindo aqui ao procedimento das pessoas não quererem que a justiça seja feita. Nós não estamos nos referindo aqui a exercícios legítimos da lei no sentido de punir os responsáveis. Estamos nos referindo aqui à escolha pessoal que você faz. Você poderá promover uma demanda contra um inquilino que não te paga. Isso não quer dizer que você o odeia. Você poderá, inclusive, se for o caso, se a pessoa for cínica, se a pessoa não tiver jeito, fazer um acordo com ela, para ela deixar a casa em determinado período. Ou se ela mesmo assim não quiser, você solicitar ao juiz que a tire dali, mas sem odiá-la. Porque o ódio, o rancor, não são necessários para exercer o seu direito. A lei não precisa. Aliás, a lei é um dos instrumentos da evolução humana que foi concebido exatamente para você não precisar odiar e matar a pessoa. A lei tem a força, ou deveria ter, de impor-se quando as pessoas irresponsáveis não respeitam os direitos alheios. Mas você poderá orar por essa pessoa, você poderá desejar o bem, você poderá inclusive, se quiser, procurar algum outro lugar. Olha, eu vou ajudar você, tem um outro lugar aqui, eu encontrei mais barato, eu posso até fazer a mudança de graça para você, mas você precisa sair. Então, o fato de nós nos separarmos de maridos, de mulheres, rompermos sociedades, não significa que você tem que ter ódio dessas pessoas. Exercite a lei, se é caso de exercitá-la. Mas previna-se de carregar essas mágoas, essas coisas ruins, porque isto vai interferir em você, mesmo depois que o processo tiver acabado. Vai continuar a repercutir no mal dentro da nossa alma. Perguntas? Ali, primeiro isso. Vai lá, Rui. André, é um testemunho, o que você está dizendo aí, eu frequento aqui, vai completar 5 anos, né? O Jucapião não tem aqui, viu, Rui? Pois é, direitinho, é um pedacinho. Mas assim, lendo tantos livros, e mesmo aqui em todas as palestras, não é fácil esse exercício, mas depois que eu comecei a praticá-lo, claro que tem umas recaídas, natural. Mas melhorou muito. Eu consegui perdoar muitas pessoas, as aflições de negócios, ou de vida, ou de relacionamento, elas realmente mudam muito a qualidade de vida da gente. Sim. É um exercício que não é fácil a gente entender, não é fácil muito perdoar, mas aquelas coisas que ficavam muito enroscadas, eu percebi que quando eu pratiquei de verdade, e muitas vezes fazia uma oração para quem eu achava que estava me fazendo mal, as coisas foram ao longo do tempo naturalmente se dissipando, não é? Se dissipando, naturalmente. Isso aí. Então, testemunho porque aprendi aqui, né? E isso a gente agradece, porque às vezes as pessoas escutam e falam assim, mas isso aí é porque não é com ele, é porque não é na vida dele que aconteceu isso. Quero ver ele estivesse no meu lugar, não é? Mas nós estamos falando de algo que Jesus recomenda. E se há alguém que deve ter razão, não é o André, não é o Rui, é o Cristo, não é?
por tudo aquilo que ele passou e por tudo aquilo que ele fez em vida pelos seus algozes, não é mesmo? André. O que o Rui estava falando, uma coisa aqui também, né? Eu não tinha parado para pensar. A gente é meio fraco nessas partes mesmo de guardar o rancor, né? Esse ódio, né? E através de um pouco de oração, né? A gente se fixar um pouco, né? Pensando em Deus, né? Nessas horas, eu acho que ajuda bem. Mas ainda a gente, que nem fala, ele tem umas recaídas, né? A gente tem umas recaídas e essas recaídas é que às vezes eu não tô ainda, né? Habituado a me educar. Então, mas se você recai e não sai, você volta ao estágio anterior. Então, de onde você tinha conseguido sair. Certo. E através disso, é verdade que esse ódio, esse rancor, ele é perigoso voltar em, tipo assim, uma doença muito grave, uma... Não voltar. A consequência dos nossos desajustes emocionais é exatamente o desajuste biológico. Porque nós produzimos uma vibração nociva, esta vibração fica conosco, e do mesmo modo que se você respirar fumaça, que você comer só pimenta, que você usar droga, que você beber bebida alcoólica desmesuradamente, sem cuidado, você adoece, você sentir a mágoa, sentir a raiva, é muito mais grave. Porque você bebe uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Mas a raiva você sente todo dia. Aquela lembrança, toda hora que você sentir, falar em um nome parecido, viver uma situação parecida, passar no lugar, você vai se lembrar daquilo. E vai voltar a viver tudo de novo. Então, é um processo de autoenvenenamento constante, até que você pare com isso. Se você não parar no tempo adequado, o seu corpo é que vai sofrer esse tipo de veneno repetido e chegar à enfermidade. Então, esse tipo de pensamento, então, quando vier, nós temos que estar preparado e orar para que isso se livre O pensamento não vem como um passarinho que voa. O pensamento está dentro de você. Ele surge porque ele está lá. Alguma coisa faz você recorrer àquela lembrança. Escuta uma música, ouve um som, sente um odor, e aí as conexões, mas aquilo está lá dentro. O esforço que nós temos que fazer é desprogramar esta reação, desprogramar isto. E é o perdão, é o deleta, isso, deleta. Aí o seu cérebro não vai encontrar o caminho para chegar onde está o arquivo. Agora vamos responder, se possível, as perguntas que nos foram enviadas hoje. A Rosemário Júnior de Campinas perguntam: como estamos compromissados com este estudo de O Livro dos Espíritos todas as quartas-feiras, pode a espiritualidade comparecer em nosso lar para aprender conosco o conteúdo apresentado e assim já valer como nosso evangelho no lar neste dia? Ficamos na dúvida pelo fato de estarmos focados no Livro dos Espíritos e não no evangelho. Obrigado, Rosemary Júnior, pela pergunta. Queremos lembrar o seguinte: dentro do conteúdo do evangelho no lar, que é a oração que se faz em família, nós encontramos um panorama que é um panorama do entendimento, é um panorama da participação familiar, é um panorama de nós estarmos com os nossos filhos, com as pessoas com quem amamos, e um faz a oração, o outro lê o livro, cada um fala um pouquinho do que entendeu, conta alguma experiência da sua vida pessoal, para que aquilo possa servir de base a uma abordagem evangélica. Então, o que nós estamos aprendendo com os espíritos, e quem nos explica muito isso é o próprio Espírito Lúcio, no romance Despedindo-se da Terra, onde há 2 capítulos que ele descreve o que acontece no lar de uma família, quando ela está realizando o evangelho no lar, é um pouco diferente de um momento de prestar atenção, de estarmos em sintonia com um texto, de fazermos silêncio para que o nosso raciocínio funcione, de termos dúvidas em relação àquela temática.
Então, geralmente, quando nós nos colocamos assim, é claro que os espíritos amigos podem trazer entidades para escutar. Claro que sim. Mas o Evangelho no Lar não é um serviço de faxina invisível. Tipo assim, arrasta para lá todos eles. Vai de retro, capeta, Satanás. Não. É um processo de renovação espiritual de quem está participando, encarnado. De entendimento. Porque, veja só, quando você compreende o que acontece com cada um durante o Evangelho, quando a mensagem do Evangelho é aberta e fala sobre temas muito interessantes como a responsabilidade da família, a necessidade de perdoar, o fazer o bem, fazer a caridade. Você pode, por exemplo, defrontar-se com uma situação em que você foi grosseiro, em que você falou um palavrão dentro de casa. Então, quando nós vamos estar em frente a determinados valores, a determinadas condutas, que vão servir de modelo para ver se a gente está se adequando ou não, isso faz com que a gente passe a ter mais cuidado dentro de casa, mais cuidado fora de casa. Porque certamente, se você abrir o Evangelho e cair lá, não é? Coisas que você não faz, você vai ter que ouvir. Aí o filho vai olhar para você. Aí um irmão vai olhar para o outro, vai cutucar. Então, esta situação que revela a nossa hipocrisia, e que por causa disso, nas pessoas bem intencionadas, é um motor, é uma força para que a pessoa se policie mais, você consegue com muito mais facilidade na reunião específica do Evangelho no Lar. E é mais complicado de você fazer, porque é mais impessoal aquilo que acontece em casa durante o estudo do Livro dos Espíritos. Agora, se você desejar, o que você pode fazer? Conciliar as duas coisas. Terminou o estudo, você pode então fazer uma reunião com aqueles que estão ali, fazer uma prece, vamos agradecer a Deus por termos podido aprender alguma coisa, vamos pedir aos espíritos que estão aqui que nos ajudem agora que nós vamos dormir, e aí fazer o Evangelho logo a seguir com aqueles que estão lá. É verdade que para os que estão no Brasil nesse horário talvez fique um pouco tarde e quarta-feira não seja o dia mais adequado. Mas quando é uma família menor, quando já não tem tanta criança, que tem que dormir cedo, então talvez seja possível. Mas eu sempre recomendo que o Evangelho no Lar seja realmente uma coisa especial. Porque vai mexer não só com as entidades. É o equívoco das pessoas imaginar que o Evangelho no Lar é como uma figa do coelho, é como a pata do coelho, a figa da Bahia, a fitinha do Senhor do Bonfim, que agora vai fechar a nossa casa de proteção contra os invasores. Não é aquele sabonete que acaba com 99% dos germes, e aí a propaganda mostra a criancinha envolvida numa bolha assim, de proteção contra o germe. O Evangelho no Lar é um processo que ajuda a proteção contra as invasões externas pela renovação dos que estão ali. Se você só fazer de conta, só achar que lendo o livro, só achar que ouvindo a TV Alvorada, isso é o suficiente, você está perdido. Porque as entidades vão vir conosco da rua, no nosso pensamento ruim, da nossa briga, do nosso palavrão. E aí o que acontece? Se isso resolvesse, todas as casas que têm a Santa Bíblia aberta na sala, não teria nenhum conflito. Não é? Mas o que a gente observa é que aquele livrão lindo, com folha de ouro, bordado, com aquele pedestal de bronze, é aeroporto de Pernilongo. É um repositório de poeira. Porque só serve de enfeite. Portanto, o Evangelho no Lar tem que ter essa conotação de comprometimento dos que estão fazendo com o conceito que ali nos está sendo ensinado. E é isso que nós não conseguimos, às vezes, desenvolver
no Livro dos Espíritos, por ser algo que está mais focado à filosofia, aos conceitos espirituais, é verdade, mas que nos explicam os mecanismos do funcionamento das leis. Mas é óbvio que se uma família estiver estudando isso que nós estamos falando aqui, e depois que terminarem o nosso estudo, resolverem fazer uma oração juntos, e aprender a se querer, a agradecer a Deus pelas bênçãos, aí sim, esse elan, esta coisa positiva, pode redundar em um benefício. Mas, se por exemplo, nós estudamos aqui, logo no começo do Livro dos Espíritos, seres orgânicos e inorgânicos, vai ser o Evangelho no lar isso? Seres orgânicos e inorgânicos. Formiga é ser orgânico, minhoca é ser orgânico, pedra é inorgânico. Obrigado, Jesus. Esse é o Evangelho no lar com esse assunto? Não dá. Como que a gente vai ser diferente se ficarmos em temas que são às vezes tão áridos para a nossa renovação consciente, mas são importantes para o nosso pensamento? Por isso que são áreas diferentes, tá bom? Muito obrigado, Rosemar, obrigado, Júnior, pela pergunta de vocês. Tem mais alguma, Ana Paula? Nós não temos mais pergunta, mas temos tempo. Então, Alice, a Cris tinha levantado a mão aqui que ela queria fazer uma pergunta. Vamos aproveitar para que isso possa acontecer agora. A respeito do medo do umbral, ele também faria com que a pessoa fosse para o umbral diretamente, ou acho que ficar nesse estado de múmia não ficaria, né? Não sei, é a respeito disso. Sim. Ela quer saber se o medo que a gente possa ter da situação poderá fazer com que a gente vá para lá ou não. Bem, mais uma vez, nós temos a mente como catalisador desse processo. As pessoas que inventaram o inferno acreditavam que se oferecessem um modelo muito ruim para os que estavam na terra, eles evitariam fazer as coisas ruins para não irem para lá. Em alguns casos, isso se transformou num benefício. Algumas pessoas pararam de fazer o mal. Agora, a pergunta é: parando de fazer o mal, elas deixaram de ser más? Porque do lado de lá, obviamente que se você não faz o mal, isso já é menos ruim. Mas considerando que Jesus diz que todas as vezes que você olhar para uma mulher e pensar nela como se você estivesse com ela, você já pecou. Não é o fato de não dormir, de não ter contato sexual com ela, ou de tê-lo, que faz o pecado acontecer. É o fato de já imaginar, já prelibar, já estar sonhando e imaginando esse processo. Ou seja, é no pensamento que as coisas acontecem. Então, obviamente, a questão é: o que é que esta ideia umbralina, ou de atraso, ou de inferioridade vibratória, está nos permitindo fazer para que a gente não vá para lá? Frequentar centro espírita? Pagar o dízimo? Quantas pessoas imaginando que ao pagar o dízimo, elas estarão cumprindo uma obrigação com Deus e por isso não vão para o inferno? Mas será que é suficiente? Quando nós aprendemos com Jesus que o que importa é a essência, a maneira pela qual nós podemos tirar vantagem deste receio é nós nos policiarmos em todas as áreas. Até o dia que você não se preocupe mais se vai ou não para o umbral. Você vai ocupar inclusive o tempo que você tinha para ter medo do umbral para fazer o bem. E dizer: Senhor, se o Senhor achar que eu tenho que ir para lá, tudo bem, problema seu, eu já aceitei, mas eu não tenho tempo mais de ficar pensando nesse negócio. Tenho que visitar o doente, tenho que ajudar o velhinho a ler e escrever, eu tenho que resgatar um cachorro que foi atropelado, eu tenho que ajudar o meu vizinho que está doente. Se o Senhor quiser me mandar para o umbral, o Senhor me manda. Desde que lá tem alguma coisa boa para fazer, eu vou fazer.
Então você vence esse receio, ao invés de se escravizar a ele. E na medida que você faz isto, você não tem mais sintonia com ele. Porque você tirou-o de dentro de você. Como diz André Luiz, nos próprios livros da sua lavra, o umbral é uma região onde nós estaremos queimando matéria mental. Ele é produto dos pensamentos dos encarnados e dos espíritos que estão no mesmo nível vibratório. Ele não é uma construção divina. É um estágio de depuração benéfico para aqueles que não fizeram isso antes. Mas, por exemplo, o irmão Jacó no livro Voltei não morreu e não passou pelo umbral. Todos os outros 15 espíritos que foram levados com ele também desencarnaram naquele dia ou nos dias próximos e não passaram pelo umbral. Agora, por que André Luiz passou pelo umbral? Porque ele estava invigilante mentalmente. Ele não sabia como agir. E a maneira pela qual ele viciou o seu pensamento exigiu que ele tivesse que passar por isso. E ele ficou lá até que o pensamento mudou. Portanto, nós não precisamos ter medo. Ai, Senhor, eu vou rezar de pé junto, pelo amor de Deus, não me deixe para o umbral, não me deixe. Gasta isto mudando-se. E aí você não precisa temer o umbral, temer o inferno, temer o capeta. Eu tenho um conhecido que é uma pessoa tão generosa, que um dia ele veio falar para mim que disseram para ele que tinham feito uma macumba na encruzilhada. Tinham matado um frango contra ele. O que eu achava que ele devia fazer? Se achar o frango, faz uma farofa boa, come ele. Porque, olha, eu vou falar uma coisa. Para fazer mal para você, do jeito que você é bom, nem se matasse um elefante na encruzilhada, a coisa pegava. E se você tem a bondade no coração, por que tem medo de uma galinha pobrezinha? Ore pela galinha, ore pelo macumbado, pelo macumbeiro, por quem for. E por que eles precisam saber, por que eles precisam dizer para nós que alguma coisa ruim foi feita? Porque a sua mente, a partir daí, começa a ter medo. Então antes você tropeçava, agora alguém passou o pé em você. Antes você escorregou o prato da sua mão quando você estava lavando a louça. Agora estouraram o prato na minha mão para cortar o meu pulso e me matar. A sua mente que está fazendo a leitura pelo medo. Então a nossa postura mental é que vai fazer que a gente sofra mais ou sofra menos. Se você mudar isto, virar o registro, mudar o switch da lâmpada, você tem uma outra visão das coisas. E é muito mais adequado quando o seu espírito não está temendo. É um fato. Pode ser? Pode. Se estamos num planeta de prova e expiação é porque somos atrasados. Agora, a única esperança que nós temos é de fazer o bem. Então, qual que deve ser? Isso eu falo comigo. Qual deve ser a minha escolha? Será que eu vou para o umbral? Não, eu não vou ficar perdendo tempo com isso. A minha escolha é, tudo que eu puder fazer pelo bem, pelas pessoas, por aqueles que sofrem, eu vou fazer. Deus vai saber onde é que eu tenho que ir. Eu não me preocupo, porque meu Pai sabe o que eu mereço. Se Ele souber, se Ele achar que eu mereço passar por ali, porque eu ainda não melhorei, porque eu ainda preciso queimar minha matéria mental negativa, eu vou agradecer que Ele me deixe passar por ali, ao invés de ter medo de ir para lá. Algumas pessoas vêm aqui porque temos cirurgia espiritual e falam, ai meu Deus do céu, o médico falou que eu tenho que operar, mas eu não quero operar. Ai, porque eu não vim aqui, porque eu tenho certeza que o doutor Bezerra vai me salvar. Eu falo para a pessoa, minha filha, já pensou se você tivesse há 60 anos atrás, onde não havia cirurgia? Que ia ser de você se você tivesse com uma apendicite? Você ia morrer de apendicite. Que bênção não é a cirurgia no hospital? Que bênção não é ter um médico que se formou, que sabe onde estão os órgãos, que sabe abrir no local adequado, que sabe o procedimento. Que bênção é você ter uma enfermagem que hoje sabe como conduzir-se para evitar infecções. Leiam a história
Nightingale, leiam a história dessa enfermeira e vejam como era a enfermagem há pouco tempo. A tragédia que representava um hospital onde apenas as freiras, as irmãs de caridade, cuidavam. Na Inglaterra, as enfermeiras, sabe quais eram? Eram as prostitutas e as presas. E às vezes, quando chegavam nos hospitais, encontravam as enfermeiras, nestes casos, bêbadas debaixo das camas. Porque tinham tomado todas ao invés de cuidar do doente. E entre ser presa por ser prostituta, a opção era ser enfermeira. Então, você hoje ter uma cirurgia, um hospital limpo, um hospital com enfermagem, com uma equipe preparada em faculdade, é uma bênção. Não é um terror. Ore. Ore para que Deus ilumine o médico, que ilumine os enfermeiros, que ilumine os anestesistas, que ilumine para que aquilo que você tem que passar aconteça. É claro que a gente vai pedir que Deus, se for possível, não faça você precisar da cirurgia. Mas se você precisar, puxa, agradeça por não ter renascido em 1920, quando sequer anestesia ainda existia. Sabe o que é você ser operado tendo que morder um pedaço de pau? Numa época em que o médico, o melhor cirurgião era aquele que amputava a sua perna em 5 segundos. Entre cortar os tecidos, cortar o osso e liberar você da gangrena, para você não morrer. Já imaginou o que é isso? Sem anestesia. Então, agradeça a bênção de ter um hospital, de poder ir submeter-se à cirurgia. Se tiver que morrer ali, vai morrer. Como também vai morrer se estiver sadio. Não é? Então, Cris, esse negócio de, eu tenho medo do umbral. Não. Eu falo com o Senhor, eu não tenho medo do umbral, nem do 2 brau, nem do 3 brau, nem do Charlie Brown. Senhor, a hora que o Senhor quiser me levar, me leva, e se quiser me deixar lá no umbral, eu sei que eu preciso. Mas não que o medo atrai, né? Porque dizem o medo atrai? Veja só, Cris, ela está dizendo aí, fala aí. Então, porque dizem que o medo atrai, né? É a atração e tal. É a lei da atração, né? Então, não sei, de repente tem gente... numa coisa. Não é que o medo atrai. Às vezes, na nossa consciência, nós temos culpas. Eu não me refiro a você, me refiro ao ser humano. Na nossa consciência, a gente carrega determinadas nódoas, que a gente sabe que, eventualmente, não fomos boa coisa. E isto pode gerar um medo. Este medo não é que ele atrai o umbral. Este medo é consequência da nossa consciência de ter errado. Então, se nós detectamos isso em nós, esse medo está sendo, vamos dizer assim, um recurso da vida para nos alertar enquanto temos tempo. Corrija o mal. Limpe-se. Lute contra o erro que você cometeu. É muito comum mulheres que fizeram abortos em épocas de suas vidas, carregarem essas culpas e elas terem certeza de que elas vão para o umbral, porque lá no fundo, não importa que tenham passado 50 anos, elas sabem que fizeram. Então, se isso está mobilizando a pessoa para um certo temor, faça tudo o que você puder para limpar isso de você. Ajude as crianças abandonadas, vá ser voluntário em uma creche, ajude, se você puder, adote um outro ser, seja mãe de uma criança que não tem mãe, porque nós vamos corrigir o mal fazendo o bem, e aí não precisaremos ficar apavorados por algum erro que a gente não tenha tentado corrigir. Então, não é que o pensamento atrai o umbral, é que a gente carrega um umbral no nosso pensamento. É diferente. A gente sabe. Tanto que quando você lê o livro Libertação, de André Luiz, você vê Gregório falando com uma mulher na região trevosa,
e dizendo para ela: você é uma loba, você é uma mulher terrível, você é uma loba, você não merece existir. E a mulher vai se tornando uma loba. E ela entra num fenômeno de licantropia. E o focinho cresce, as orelhas, ela assume a forma de loba, não porque ele induziu-a a ser uma loba, mas porque na consciência dela, ela sabia. E você também, sua gata, gulosa, ela sabia que ela tinha feito coisa errada e que ela merecia um julgamento cruel. E quando ele falou para ela que ela era uma loba, ela falou para ela mesma: é isso mesmo que eu sou. E a mente fez com que ela assumisse a forma do lobo. Mais uma vez, o umbral estava na cabeça, não na voz. A voz era apenas uma ordem que ela aceitou. Ela poderia ter repelido se ela tivesse a consciência limpa, mas ela não tinha. Quando nós erramos, o umbral está conosco, em toda parte que formos. E a única forma que a gente consegue se livrar dele é inverter o que nós já fomos, fazendo outras coisas positivas no lugar. E esquecer o erro, esquecer o mal, fazendo o bem. Ok? Então nós chegamos ao fim do encontro desta noite. Semana que vem nós vamos continuar na pergunta 306, no item B. 306, nós temos duas subperguntas. Vamos para a item 306B. Não está escrito aí no livro B, mas você basta seguir os travessões e vocês vão encontrar facilmente. Nós agradecemos a presença de todos, os nossos irmãos, nesse instante ligados na TV Alvorada Espírita, e aqueles que vieram para o encontro desta noite. Desejamos que possam, nesse instante da prece, unir o pensamento a estes amigos invisíveis que aí na sua casa também vão abraçá-lo. Vamos fechar os olhos para a oração final do nosso encontro. Obrigado, Senhor, por mais este dia em que nos encontramos vibrando pela harmonia entre os homens, pela paz na terra, pela elevação dos espíritos, aportando aquilo que cada um tem de melhor, a fim de que os homens e mulheres cumpram a tarefa que uma vida física atribui a todos os que, estando na terra, podem semear, podem multiplicar em esperanças, podem sinalizar com suas atitudes. Obrigado, Senhor, por permitir que todos tenhamos a consciência e de vez em quando, graças a sofrimentos, a aflições, pessoais ou coletivas, esta consciência possa sair da hipnose em que tem vivido e atuar de uma forma a sinalizar, a agir, a demonstrar que somos seres a caminho da evolução e que estamos escolhendo, através do equilíbrio, da retidão, mudar as coisas de forma íntegra, de forma essencial. Que nossa oração, Jesus, possa iluminar os governantes de todos os povos, os líderes de todos os movimentos, os membros de todas as nações, para que as deliberações estejam voltadas ao reerguimento
a iluminação coletiva, a paz, que não pode existir certamente enquanto o desalento, a miséria, a dor aconselharem a revolta. Enquanto a falta de oportunidades, a exploração dos vícios, o esbanjar dos poderosos, só encontrar a violência como desaguadouro de suas frustrações. Que nós sejamos, Senhor, agentes do bem, aonde estivermos. E que a nossa oração possa ser a água que cai suave sobre a fogueira que queima, a energia que fortalece a coragem daquele que ainda está dormindo, o pão que abastece a força do desanimado, o lenço que seca as lágrimas dos que se frustram, o algodão que tampa a ferida das vítimas. Mas acima de tudo, Senhor, que a nossa oração possa ser amor para todos, em todas as condições. É por isso que nós, em silêncio, oferecendo a oração que você nos ensinou, Pai nosso,